bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês de novo. É muito bom poder participar desse grupo maravilhoso que está sempre trabalhando, né, e vibrando em prol dos nossos animais, desses nossos irmãos tão queridos. Eu tenho um aqui que está no meu colo. E, bom, nesse sábado maravilhoso, vamos começar, né, o nosso trabalho de assistência aos animais. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, né, para a gente conseguir se concentrar, para a gente fazer a nossa abertura e aí a gente começar a nossa conversa, né. Quando a gente está aqui, né, à distância, fazendo online, só eu consigo conversar, mas a gente tem o nosso trabalho de assistência espiritual todos os domingos de manhã. Então, se alguém ficar com alguma dúvida, se alguém quiser conversar, se alguém achar necessário esse contato, a gente tá lá, né, todo domingo, às 11, de coração aberto para todo mundo, todos vocês que estiverem interessados, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos fechar os olhos, vamos nos concentrar, elevar o nosso pensamento até ao alto. Vamos esquecer todas as atribulações do dia a dia, nossas angústias, nossos medos, deixar que todos esses, neste momento, fiquem para fora. Vamos pedir aos nossos mentores e aos nossos protetores que estejam conosco, né? Que consigam fazer com que os aprendizados que temos durante os trabalhos de assistência com os nossos animais possam ser aplicados ao nosso dia a dia. Vamos pedir que os nossos mentores estejam conosco neste momento e que eles possam auxiliar os nossos animais, né? Que possam trazer aquele alívio àqueles que estão em sofrimento, que possam organizar as energias de nosso lar para que os nossos animais tenham melhoras, né? Dos campos energéticos. E vamos começar então, pedindo todo esse amparo, né? Que estejam conosco nesse dia de hoje. E, bom, para a gente começar, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todos os males, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, a nossa conversa de hoje vai ser sobre orgulho e humildade. Eu, quando trago isso para vocês, né, quando eu sou convidada a fazer as palestras, eu sempre busco trazer o tema no contexto dos animais, né? Que é o foco que a gente tem aqui. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre o que isso quer dizer, né? Do nosso dia a dia, para nós humanos, e o que isso pode implicar aos nossos animais. Bom,
a gente sabe que o orgulho e a vaidade, a gente pode considerar como uma chaga da humanidade, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, eles estão todos ligados a isso, aos problemas que a humanidade tem hoje em dia. As guerras, os conflitos e mesmo aqueles problemas pequenos, né? Que a gente tem, desavenças dentro de casa. Tudo isso está ligado a esses 3 fatores, né? Que estão também intrinsecamente, a gente pode dizer que eles estão intrinsecamente também ligados ao nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente tem a opção de fazer diferente e de tentar mudar. Bom, quando a gente fala de orgulho, né? O que isso quer dizer, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Bom, tudo isso quer dizer eu pensar em mim. Mas aí a gente pode pensar, né? Bom, mas Jesus não falou amar ao próximo como a si mesmo? Então, o que isso tem a ver, né? Esse egoísmo, porque a gente diz que o egoísta é aquele que pensa somente em si. Mas quando a gente tem essa palavra de Jesus, ele diz também pra gente amar a nós mesmos. Qual é a diferença, né? Quando a gente fala em pensar em nós mesmos. A gente fala em pensar em nós mesmos, eu gosto de aplicar isso pra mim, né? Esse é o tipo de coisa que o meu amor é aquilo que me faz bem, né? Mas que me faz bem com um limite do que faz mal ao próximo. Então, nisso a gente pode, por exemplo, pensar no nosso planeta. A gente pode trazer a sustentabilidade aqui nessa conversa. O meu egoísmo e a minha vaidade, né? A exemplo que saiu um celular novo, né? Que tira fotos incríveis. Com essas fotos eu vou poder ganhar mais seguidores nas redes sociais. Enfim, você tá pensando em você, né? Muitos trabalham com isso hoje em dia, com fotos. Então, é importante pensar nisso. Mas, será que é necessário? Né? Será que realmente tirar fotos melhores vai te atrair mais seguidores se você trocar o celular? Será que se você não usar um aplicativo não vai também funcionar da mesma forma? Porque se você adquirir um celular novo, você está adquirindo um problema para o planeta, né? Quando a gente fala nisso, a gente trata de uso de recursos naturais e a gente trata também de descarte, porque a gente não tem ainda tecnologia para reaproveitar muitos dos utensílios que são utilizados em celulares. Então, o amar a nós mesmos, a gente está pensando, a gente tem que aplicar quando não interfere no limite do outro. E pensando em larga escala, a gente tem o exemplo do celular. No limite, qual é o outro? É o nosso planeta, a nossa casa, né? São os nossos animais. Então, os nossos animais silvestres, eles sofrem. Porque para utilizar um recurso natural, como exemplo muito dos utensílios que tem no celular, você precisa aumentar a mineração, né? Então isso impacta em populações. Não estou falando de populações de grandes cidades, eu estou falando daquelas populações menores, né? Ontem foi dia 19, acho que foi o dia do indígena, então a gente tem essas populações indígenas pensando, né? Que são impactadas por isso. A gente tem as florestas, a gente tem os animais. Então é a gente trazer isso dessa necessidade e essa questão do precisar para dentro do que realmente é necessário, né? Será que isso é um amor por mim ou será que isso é uma necessidade de levantar o meu ego e a minha vaidade? Então é isso, né? Então quando a gente fala em vaidade e ego, a gente está levantando essa questão. E aí a gente trazendo isso para nós mesmos, né? Quando a gente vê, por exemplo, em redes sociais ainda, aquele pessoal que faz festas de aniversário, né? Para animais. Gente, só um minutinho. Eu já te dou, tá, meu amor? Senta lá na sala. É a minha pequena. Aqui a gente tem peludos, crianças, tudo junto. Bom, então a gente, falando em animais, né, nas festas, né, de aniversário, será que é realmente necessário você fazer uma festa de aniversário para um animal, para um cachorro, sendo que existem muitos que necessitam, muitos protetores, muitas ONGs por aí, implorando por R$1 para ajudar a comprar ração?
né? Enquanto uns gastam milhares de reais para ter likes e a gente segue essas pessoas na rede social, né? Hoje em dia a gente tem que pensar em toda essa tecnologia, né? Qual é a forma que a gente tem de evitar e de não fomentar esse tipo de coisa? É não seguir, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer uma avaliação, né? Porque é aquela situação que a gente está assistindo. Então, a gente está suscetível, por exemplo, a adquirir um produto para animal que seja, ou qualquer outro, enquanto a gente está assistindo enquanto a gente está vendo e seguindo aquela pessoa na rede social. Então, isso é uma coisa importante, né? Porque isso é a vaidade, né? Então, é gastar esse dinheiro para poder as pessoas gostarem de você, sendo que existem muitos que precisam. E a gente tem isso também, pessoal, na aquisição de cachorros de raça. Né? Hoje em dia, no Brasil, a gente ainda tem a venda de filhotes de raça em pet shops, principalmente, né? Então, são aqueles que a gente nem conhece a procedência, não sabe se tem como que esses animais foram criados, né? Hoje em dia, é muito disponível o acesso a canis e as notícias de canis clandestinos. Então, as mães desses animais, que são tratadas não como mães, mas como matrizes, sofrem uma vida inteira dentro de gaiolas para a gente poder ter aquele filhotinho daquela raça que a gente quer, né? Sendo que existem muitos aí para doação, mesmo de raça, né? Tem gente que gosta de determinada raça. Existem filhotes e adultos que sofreram e estão para doação. Então, é nisso que a gente tem que pensar, né? Até que ponto a nossa vaidade, o nosso egoísmo, ele vai se colocar à frente do outro, né? Então, isso é importante, tanto o outro homem quanto o outro animal. Então, quando a gente for fazer as nossas escolhas, é bom a gente tentar ponderar, a gente buscar informação, né? Porque a internet está aí para trazer conhecimento, né? Mas você precisa buscar. Não adianta você ler a chamada de uma notícia, sendo que você não se aprofunda no assunto. E isso está disponível, né? Ter acesso à informação não quer dizer conhecimento. Então, a gente precisa aprofundar para a gente ter conhecimento, né? E quando a gente tem a humildade de aceitar isso, é aí que Jesus também fala, né? Sobre o egoísmo e a humildade. Quando a gente aceita que a gente precisa mudar e quando a gente aceita que as nossas atitudes vão impactar o outro e o que podemos fazer para melhorar, a gente está sendo humilde, né? Humilde de entender que tudo ao nosso planeta está interligado e humilde de entender que as nossas ações podem ter implicações no próximo e que elas não estão... As nossas ações e o que é importante pra gente não pode estar acima do que é o próximo, né? Do que isso vai representar o próximo. Então, isso é a gente ter humildade de reconhecimento e de vontade de mudar, né? E quando a gente aceita isso, vocês vão ver, quando a gente conversa, eu falando essa aqui pra vocês, vai falar, nossa, agora tudo eu vou ter que pesquisar. Gente, não é só isso. Quando você adquire o conhecimento, isso passa a ser parte do nosso dia a dia, né? E a partir do momento que isso é incorporado no nosso dia a dia, nossas atitudes passam a mudar, né? Então a gente passa a colaborar, por exemplo, com uma ONG, né? De ir lá passear com um animal quando a gente tem tempo num final de semana, de dedicar algumas horas para dar banho nesses animais, ou mesmo ir lá fazer carinho, né? Não precisa ter dinheiro, né? Quem não tem tempo e tem dinheiro e pode ajudar, maravilhoso, porque todo mundo precisa, né? Eles precisam pagar luz, aluguel, enfim. E isso não precisa ser divulgado, né? Então a gente tem que voltar um pouquinho para nossa vida que era lá atrás, quando a gente só tinha o telefone para poder se comunicar. Então, tudo que é feito não precisa ser divulgado, né? Isso é contabilizado lá em cima. Então, e isso vai fazer bem para nós. Isso, eu costumo dizer que são pontos, né? A gente vai ganhando pontos e subindo degraus na vida. Quando a gente muda as nossas atitudes, quando a gente passa a pensar no próximo e o que podemos fazer para melhorar a vida do próximo, tá? E isso é amar a nós mesmos. E é aí que a gente tem que entrar. Porque a partir do momento que estamos bem conosco e estamos adquirindo esse conhecimento e abrindo a nossa mente, a gente passa a amar nós mesmos. Ele vem com o tempo, esse amor, tá?
Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. A gente vai agora no nosso momento de vibração, né? Que é aquele momento que a gente dedica sentimentos e aquela energia maravilhosa para aqueles que estão precisando. Então peço que todos fechem os olhos, fiquem sentados de uma maneira relaxada e que possam elevar o pensamento até o alto. Que esse pensamento chegue nas esferas franciscanas e que a gente possa nesse momento pedir apoio e amparo dessa falange franciscana que nos auxilie a levar e que essa falange nos ajude a levar toda essa energia benéfica àqueles que neste momento sofrem e que precisam de apoio. Aqueles que estão em conflitos, tanto aos homens quanto aos animais. Em todo o nosso planeta, a gente tem conflitos em muitos países e todos sofrem. Que neste momento todos possam se sentir amparados por Deus. Que essa energia os envolva e os abrace. Que consiga acalmar as angústias e que por um momento a sua mente seja aberta para que bons pensamentos e fluidos possam penetrar naqueles principalmente que causam o mal pela ignorância. Que essas vibrações percorram todo o nosso planeta, envolvam nossos rios, mares, florestas, campos, nossas cidades e que todos os seres viventes possam ser envolvidos por essa luz azul que chega a todos por uma chuva benéfica e calmante, né? Que essas vibrações possam também envolver aqueles que estão próximos de nós, aos nossos vizinhos, nossos colegas, a todos eles, aos seus animais, que essa chuva de amor e de luz chegue em nossos lares, que envolvam nossos animais e que envolvam a nós mesmos, que consiga ficar conosco e nos amparando ao longo da semana, para que tenhamos força e energia de sempre seguir os caminhos do Senhor. Que até o próximo encontro conseguimos nos manter na linha, que consigamos manter os nossos pensamentos em vibrações positivas e que porventura os percalços dos nossos caminhos não possam nos diminuir e reduzir as nossas energias. Que saibamos compreender as dificuldades e que possamos crescer por meio delas. E para encerrar, vamos agradecer aos nossos mentores, protetores, mentores desta casa bendita, que nos proporciona essa oportunidade maravilhosa que temos de estarmos juntos, né? Que possamos nos encontrar ao longo da próxima semana e ao longo da semana para aqueles que frequentam a nossa casa, né? Um grande abraço a todos vocês, um grande beijo no coração de vocês e dos nossos animais, dos seus animais, dos meus animais, de todos os animais que neste momento merecem esse carinho, né? Lembrando da nossa aguinha de vibrações, né? Lembrando de sempre colocar um pouquinho de água por dia dentro dos potinhos dos animais e que quando estiver acabando a gente possa encher de novo, né? E quando a gente encher, a gente possa, vamos lembrar de pedir amparo da espiritualidade, né? Nesse momento de encher, que a aguinha vai estar cheia, a gente pode fazer aquela oração, pode ser qualquer uma, na verdade, mas que nos remeta ao coração, né? Sempre tem aquela que nos toca e que este momento que vocês vão fazer essa oração e pedido para os nossos animais, lembrem-se disso, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada. Peço desculpa pelas interrupções e até mais. Um grande beijo.